Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Fizeram a publicação, pessoal? Conseguiram fazer? Tiveram dificuldades? Qual foi o problema? Tem gente que não fez, hein? E amanhã já tem a redação junto com o banner. Tenham atenção para depois não ficarem reclamando da pontuação, como vocês costumam fazer em questão de trabalho processual, né? Sempre acho injusto. Então tenham atenção a isso aí. Vamos lá? Então nossa aula hoje é de literatura. O nosso assunto é naturalismo e está na página 71 do módulo de vocês. O que é o naturalismo? Quando teve início o naturalismo? A ideia do naturalismo começou em 1867, com o romance de Émile Zola, Thérèse Raquin. Então aquilo ali marca o início das ideias do naturalismo. Para alguns autores, para boa parte dos autores, esse movimento do naturalismo é uma extensão do realismo, uma visão mais radical do que havia proposto o realismo. Por exemplo, em Portugal, o naturalismo não existiu. Para a maioria dos autores daquela época, as ideias do naturalismo eram somente um realismo mais intenso, um realismo mais radical. Por isso, não desenvolveram obras com o conceito do naturalismo. Já no Brasil, aconteceu o naturalismo e começou em 1881, com a publicação de O Mulato de Aloysio de Azevedo. Então, quando se inicia o naturalismo no Brasil, em 1881, com a obra O Mulato de Aloysio Azevedo. Pronto. Nesse mesmo ano, é lançado Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é uma obra do realismo. Então, quase que juntamente com o realismo, ocorre o naturalismo. Os autores do naturalismo colocaram como protagonistas seres marginalizados, reduzidos a condições muito degradantes e incapazes de modificá-las. Então, de fato, o naturalismo é um realismo intensificado, porque retrata talvez a realidade, mas dessa vez de seres marginalizados, pessoas que não têm condições de modificar aquela estrutura, aquela situação em que eles estão inseridos. E por isso também tem a utilização de teorias científicas como o determinismo, que é utilizado para criar personagens em situações que são sem saídas. Por exemplo, uma pessoa que nasce negra, pobre, favelada, não vai mudar a sua realidade independente do que ela faça, porque determinado a ela, está determinado a ela viver naquela condição desagradável de vida, por conta de sua raça, por conta do seu momento, ou por ser um resultado do meio em que ela vive. Então a ideia do naturalismo é justamente evidenciar isso através da sua poesia. Os desvios de comportamento humano são predominantes também na narrativa, como a questão do adultério, da fornicação, da embriaguez, e isso, por não ter mais a obrigação de atribuir um final feliz, tudo isso fica mais fácil de ser representado. E muitas vezes os personagens são reduzidos a condições, aspectos que lembram a condição de um animal, certo? Então a ideia do naturalismo é justamente evidenciar essa natureza cruel que existe na sociedade de algumas vezes a pessoa nascer em condições deploráveis de vida e não poder modificá-las. Então o naturalismo vai além do realismo nessa questão de comportamento humano. Mas quais são as características que podemos encontrar no naturalismo? Os naturalistas lançaram um olhar crítico para a burguesia e procuravam desmascarar seus comportamentos. As características do realismo são personagens invisíveis socialmente. Então, enquanto lá no realismo buscavam-se personagens, pessoas importantes que cometiam desvios de caráter, desvios de comportamento, o naturalismo já foca mais em personagens invisíveis socialmente, pessoas comuns, pessoas como moradores de rua, pessoas como funcionários de empresa qualquer, pessoas que não têm uma relevância social tão significativa, que vivem em condições precárias, lutando muitas vezes como se fossem animais para sobreviver, para se alimentar e para se abrigar no dia a dia. Essa característica de comparar o comportamento humano ao comportamento de animais se chama zoomorfismo. É uma característica presente no naturalismo. Apresentar situações degradantes, situações em que o ser humano não deveria vivenciar,
os personagens inseridos em meios degradantes é uma característica do naturalismo através de sua poesia. Também temos a preferência dos autores por demonstrar desvios de conduta. Aí entra a questão do adultério, a questão da fornicação, a questão de hábitos não saudáveis. Algumas vezes também apresentam comportamentos doentios, tanto no aspecto moral como no clínico. Por exemplo, prostituição é um tema muito abordado dentro das obras do naturalismo, taras e compulsões também, e tudo isso é analisado conforme a ciência da época, conforme o que se tinha naquela época, o determinismo, o positivismo, o conhecimento daquela época, serve de suporte para analisar e criticar esse tipo de comportamento que o ser humano poderia demonstrar a depender do ambiente em que estivesse inserido. O que nós temos mais aqui de características? Aqui nós temos uma comparação entre o realismo e o naturalismo, que pode levar muitas pessoas a achar até então que se trata de um movimento muito parecido, e de fato é parecido, mas temos nossas diferenças. Enquanto o realismo, o romance ele é mais documental, busca mais retratar algo que realmente acontece, o naturalismo é um romance mais científico e experimental. Então o naturalismo serve mais de experimento social do que de documentação. No realismo, os personagens são de classes dominantes. Como dito, pessoas de relevância, de importância social, são retratados cometendo desvios. Já no naturalismo, não, são personagens marginalizados, pessoas que já têm por si a característica de cometer desvios. No realismo, a observação é aprofundada do indivíduo. Então, o realismo ele é mais psicológico, ele busca mais analisar o comportamento, enquanto o naturalismo busca a valorização dos espaços coletivos, busca ter muitas pessoas e descrever o comportamento dessas pessoas em coletivo. E o realismo ele é mais individual, ele tem um personagem específico a ser trabalhado. O naturalismo busca mais o coletivo. O realismo faz uma análise psicológica, com a aparência versus a essência da pessoa, e já o naturalismo, análise mais patológica, já tem um interesse mais pelos desvios de comportamento das pessoas desses espaços coletivos. Atividade para a casa de vocês, da página 72 até a página 76, hein? Tenham atenção, amanhã redação e o bando, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.